Eu tenho certeza que você já finalizou um dia de estudos ou até de trabalho sem saber exatamente o que tinha produzido, ou até sabendo, mas também sabendo que você não tinha produzido bastante. O que talvez você não saiba é que existem algumas técnicas que você pode utilizar para aumentar essa produtividade e também para medi-la. E é disso que a gente vai falar hoje. Então eu começo te convidando a ficar até o final desse vídeo e deixar o seu like caso ele gere algum valor para você. E claro, se não gerar, você tem total direito e inclusive deve deixar o seu dislike e as suas críticas no comentário. E o primeiro pontinho da nossa lista aqui é organize o seu ambiente. E aí talvez você já até saiba, mas ter um ambiente organizado aumenta muito a sua produtividade. A gente sabe que anteriormente esse ambiente era chamado de escritório, mas após o acontecimento global de 2020, muitas vezes esse escritório pode ser sua própria casa. E é claro, existem inúmeros benefícios de trabalhar da sua própria casa, mas também existem alguns contras e muitos deles são relacionados à sua produtividade. É por isso que a gente listou aqui alguns pontinhos de atenção para você focar e se manter produtivo mesmo trabalhando do seu quarto ou da sua sala. Então segue a listinha de pontos que você tem que ficar de olho para que você consiga se manter produtivo mesmo trabalhando de dentro da própria casa. O primeiro pontinho da nossa lista é compre uma cadeira confortável. E olha, eu te prometo, não tem nenhum link de afiliado na Amazon na descrição. Pelo menos não de cadeira. Mas o ponto aqui é que sentar na sua cama, ou na rede da varanda, ou na cadeira da cozinha, ou no sofá da sala, pode ser muito desconfortável para você e pode ser muito ruim para sua coluna. E isso atrapalha bastante o seu foco. Então a ideia é que você consiga, ou tente pelo menos, comprar uma cadeira que seja confortável e ergonômica, para que você consiga focar no que você está fazendo e também para que sua coluna não vire um C cedilha daqui a uns anos. O segundo ponto da nossa lista é tente ter silêncio. Isso é um ponto muito difícil para quem começa a trabalhar de casa. Eu inclusive trabalho de casa e foi um ponto que eu tive que alinhar com o tempo, mas é só para reforçar que é importante que você sempre tente deixar claro para as pessoas que moram com você que você está trabalhando e que você precisa de foco, que interrupções te atrapalham muito, barulho te atrapalha muito, gritaria te atrapalha muito. Todo esse tipo de coisa que pode tirar a sua atenção te atrapalha muito. É um pouco complicado porque essas pessoas às vezes não trabalham de casa, então elas estão só em casa, elas não estão no trabalho. Mas é importante que você sempre reforce isso para elas, para que você tente deixar o ambiente mais ameno possível, para que você consiga trabalhar, né? E o terceiro e último aqui é deixe o seu celular longe de você. Eu acho que esse eu não precisava falar muito, eu acho que todo mundo já tem uma certa ideia de que isso funciona bem, mas assim, existem até alguns artigos que mostram que o celular é um dos maiores vilões da produtividade no trabalho, principalmente no Brasil. Então, assim, é só mais um reforço, você já sabe, eu já sei, todo mundo já sabe, mas é bom registrar aqui, fique longe do seu celular quando você quiser ser produtivo. E o segundo item da nossa lista é utilize técnicas de gestão de tempo. Gestão de tempo é um dos maiores desafios para quem está tentando ser produtivo. Primeiro, pelo erro do entendimento do conceito de produtividade. Porque ser produtivo não tem a ver com você ser um workaholic que trabalha 32 horas por dia, mas tem muito mais a ver com o quanto de valor você gera em determinado tempo. Então, quanto mais valor você consegue gerar em menos tempo, mais produtivo você é. E é por isso que existem algumas técnicas que ajudam você a direcionar e organizar esse tempo para que você consiga gerar mais em menos. Então a primeira técnica aqui é a técnica Pomodoro. Você já deve até conhecer, mas basicamente ela consiste em separar os seus focos em tempos de 25 minutos. Então você tem 25 minutos para focar e daí você tem uma pausa de 5 minutos. Após Após 4 pomodoros, ou seja, até esse fluxo rodar 4 vezes, você tem uma pausa de 15 a 30 minutos. A ideia dessa técnica é direcionar o seu cérebro para que você tenha aqueles 25 minutos onde você tem que estar totalmente focado e fazendo o que você se comprometeu a fazer. Vale dizer aqui, é um ponto de atenção, que nesses minutos de pausa você tem que realmente descansar o seu cérebro. Então, entrar no TikTok ou no Reels, na verdade, é cansar ainda mais. Então, toma cuidado com o que você vai fazer nessas pausas.
Geralmente é recomendado que você levante um pouco da cadeira, vai andar pela casa, vai tomar um sol no quintal, mas ficar em rede social pode ter o efeito contrário nesses tempos de descanso, tá? Temos também a técnica de Pareto, também é conhecido como técnica 80-20, e basicamente o que ela sugere é que 80% dos resultados vêm de 20% dos seus esforços. E o que ela quer dizer com isso? Você deve pegar as suas tarefas, atividades e até problemas e focar na parte mais essencial deles. Porque se você resolver a parte mais essencial deles, você já vai conseguir 80% do resultado final. Então, essa técnica também vai para o lado de direcionamento. Ela direciona para onde você tem que focar a sua atenção para que você não fique perdido tentando resolver várias coisas ao mesmo tempo. Indo para a terceira técnica, e essa aqui é até de um livro famoso que eu gostaria de trazer aqui no canal, só que eu não li ainda, então tenho que ler para trazer, é a Getting Things Done. Basicamente, aqui é a to-do list clássica. Então você vai pegar tudo que você tem para fazer, todas as atividades que você tem na cabeça para fazer, e você vai colocar numa lista de tarefas. É importante que essas atividades elas sejam atividades que sejam possíveis de ser concluídas. Então você não pode colocar atividades que sejam gigantes ou coisas que não têm um fim esclarecido. Tipo, eu quero ficar grande no YouTube. Isso não é uma atividade que tem um fim muito esclarecido. Ficar grande pode ser um número, pode ser influência, pode ser qualquer coisa. Então, basicamente você tem que focar nesses pontos, tem que colocar atividades ali factíveis. E a gente tem também a Eat the Frog, que ela também segue bastante essa linha da Get Things Done e também é de Pareto, que é basicamente você definir uma atividade para o seu dia que ela vai ser o seu frog ou o seu big win. Ela vai ser a atividade do seu dia, é a atividade que você tem que completar naquele dia. Isso aqui também te ajuda a ficar focado no que você realmente precisa fazer. Então você vai olhar para sua lista e vai ter 1 milhão de coisas, mas somente uma delas é a sua big win, a sua atividade do dia, e essa é a técnica Eat the Frog. E o terceiro ponto da nossa lista é aproveite os seus momentos mais produtivos. Você provavelmente já passou por isso. Você pega uma atividade para fazer pela manhã e aí você passa horas fazendo ela e quando você termina ela não está na qualidade muito aceitável. Dá até a impressão de que você fez ela de forma meio desatenta. E aí você pega a mesma atividade na parte da noite e você faz ela em menos tempo e fica numa qualidade muito melhor. E isso é porque cada pessoa tem o seu tipo de horário de produção. Então, por exemplo, eu me sinto muito melhor produzindo na parte da manhã e ou no início da noite. Porém, se eu for fazer algo na parte da tarde ou mais para o final da noite, eu me sinto meio burro, meio lerdo, meio desatento. E isso acontece porque, assim, o meu cérebro funciona desse jeito. Ele tem momentos mais produtivos nessas horas e momentos menos produtivos à tarde e à noite. Isso serve para todo tipo de pessoa. Então você tem o seu momento mais produtivo e o seu momento menos produtivo. Esse ponto aqui, ele visa focar em você maximizar esse momento. Ou seja, se você sabe que na parte da manhã você tem uma produção melhor, tenta ao máximo possível manter essa parte da manhã como seu momento de foco, de concentração. E, inclusive, seria muito legal se você pegasse para matar a sua Big Win, a sua Frog do dia, nesse momento onde o seu cérebro está mais ligado e mais atento e mais ativo e mais disposto a construir e resolver problemas. Claro, a gente faz isso na medida do possível, sabemos que não é sempre possível fazer isso, né? Usar o seu momento ali de concentração para produzir, mas é importante que você tente sempre. Se você é um cara que tem muitas reuniões na agenda, o recomendado é que você pegue pelo menos um dia da semana, feche ele e fale, cara, hoje eu vou me concentrar, não vai ter reunião hoje. Então, mais para que você lembre desse ponto, lembre-se que você tem momentos em que você está mais pronto, mais produtivo, mais ativo e que você deveria aproveitar esses momentos, porque nesses momentos você consegue gerar mais e menos e muitas vezes gerar até coisas com mais qualidade e mais valor. E o quarto ponto da nossa lista é não seja um multitarefas. Eu, por muito tempo, pensei que conseguir fazer várias coisas em paralelo era ser mais produtivo. E quando eu conseguia fazer, sei lá, 2, 3 coisas ao mesmo tempo, significava que eu estava no meu auge de produtividade. E a verdade é que não é.
A verdade é que se você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não está fazendo nada. Você não vai conseguir fazer nada com a qualidade boa, você vai ficar com as suas atividades todas cagadas e muito provavelmente você não vai conseguir entregar nada no tempo que você entregaria se você tivesse focado em uma só. Ou seja, você demora mais para entregar e entrega pior, você não está fazendo nada. Então, existem aqui algumas técnicas que você pode utilizar para pegar aquela lista que você fez na Get Things Done e priorizar ela. Assim você sabe o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois, e você pode ir matando uma por uma. O importante aqui é que o problema não é você fazer muitas coisas. Você pode fazer muitas coisas, isso não é um problema. O problema é você tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui vão as técnicas. A primeira é a matriz de Eisenhower. Basicamente, essa é uma matriz que divide o plano em 4 quadrantes e você classifica suas tarefas com base na urgência e na importância, sendo a mais prioritária aquela que é urgente e importante, e aí você vai descendo a prioridade conforme o quadrante ali. A gente tem também o método Moscou. Aqui você vai ver no inglês que ele fala must have, né? Que é deve ter. Eu vou fazer aqui como deve ser feito, tá? Então eu vou trocar esse have por fazer algo, ok? Então basicamente eu estou fazendo essa troca aqui, mas você pode usar a matriz da mesma forma que está lá, só vai trocar esse termo. Então ao invés de ter, vai ser fazer algo. Então basicamente essa matriz ela funciona assim. Você vai ter o grau de prioridade máximo, que é o deve ser feito, e aí você vai descendo para deveria ser feito, poderia ser feito e não terá que ser feito. Basicamente, você vai classificando as suas atividades com essa prioridade e aí você consegue ter ali uma priorização e saber qual ponto você ataca primeiro. Vale dizer que você pode até combinar as duas, tá? Porque aqui ele não leva em conta muito a urgência, então você pode combinar com a de cima e saber qual dessas que deve ser feito, por exemplo, qual delas é mais urgente. Então fica aí para você decidir o melhor método de priorização para você. Claro que existem outras técnicas, mas o importante é você saber que você tem que atacar uma atividade de cada vez. Não vai fazer um monte de coisa, porque se você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, você não faz nada. O nosso quinto ponto é automatize tarefas repetitivas. Cara, sai do corner job. Tem um monte de tarefa que você faz todo santo dia, que é basicamente uma repetição de movimentos que já está padronizada. Ou seja, você faz a mesma coisa todo santo dia. É extremamente repetitivo. E olha só que legal. Esse é um tipo de tarefa que pode ser facilmente delegado. E o mais legal é que não precisa ser necessariamente delegado para uma pessoa fazer, porque daí você vai estar melando a produtividade dela também. O que o mundo de hoje te proporciona é tecnologias que permitem que você faça esse tipo de tarefa. Então você consegue ir num aplicativo de automação e dizer para ele quais são os movimentos que ele tem que executar, quando ele tem que executar, e daí ele consegue automatizar essa tarefa para você e você não precisa ficar todo santo dia abrindo a mesma planilha para preencher a mesma coisa todo santo dia. Então, é muito interessante que você pense em situações em que esse tipo de ferramenta pode te ajudar. É claro que em situações onde você tem que fazer algum tipo de análise ou envolve algum tipo de criatividade, se torna mais complexo esse tipo de automação e praticamente impossível. Mas para tarefas onde é literalmente fazer a mesma coisa, clicar no mesmo botão, clicar 3 botões e todo santo dia fazer a mesma coisa, essas ferramentas podem te ajudar muito. Inclusive, eu vou deixar 2 recomendações aqui. Não vamos ganhar nada com isso, ninguém está patrocinando. Inclusive, aceito, tá? Mas eu vou falar aqui do Make, que é uma ferramenta que te permite isso. Ele permite integrações entre ferramentas. Então, você consegue integrar o seu Google Sheets com, sei lá, uma ferramenta que gera dados e isso faz a coleta de dados diários para você, coisas do tipo. Tem também o Zapier, que é essa mesma pegada do Make ali. Eu não trouxe aqui outros tipos de ferramentas porque é algo que eu não pesquisei muito a fundo. Posso pesquisar mais e fazer um vídeo só de ferramentas que utilizam IA e que te ajudam muito mais, porque tem ferramentas que fazem umas coisas muito loucas. Esse aqui até que é um tanto óbvio, mas vou te falar que eu não vejo nas listas de produtividade aí pela internet, que é durma bem. O seu cérebro ele precisa descansar, o seu corpo precisa descansar. E com ele descansado, o seu humor melhora,
a sua concentração melhora, o seu foco melhora e, é claro, a sua capacidade de lidar e resolver problemas melhora muito. Então você precisa descansar para ter certeza de que ele vai estar pronto para um novo dia de trabalho e pronto para ser mais produtivo no próximo dia. Então, aqui ficam até duas diquinhas que você pode utilizar para dormir melhor. Eu não vou te falar todas, pode ser que a gente faça um vídeo sobre isso se vocês quiserem, mas você pode pesquisar na internet também, tem bastante especialista falando sobre. Eu recomendo aquele Eslen Delanogari, ele é um cara bom. Mas bom, falando rapidamente, acho que tem duas coisas que melhoram muito o meu sono. Uma delas é não ficar em telas antes de dormir, então o seu corpo não é preparado para isso. Para mim é um grande desafio, porque eu gosto de estudar e trabalhar até tarde, mas é importante que pelo menos uma meia horinha ali eu largue a tela, vá ler um livro antes de dormir, pelo menos. E é uma prática que eu estou executando. E o outro ponto é evitar dormir muito tarde. Nosso corpo também não é projetado para isso. É outra coisa que às vezes eu erro também, mas pelo menos durante a semana, que é onde eu me proponho a estar o mais produtivo possível, eu sempre durmo um pouquinho mais cedo e isso me mantém online para ser produtivo no próximo dia.